iniciar aqui a palavra. Graças a Deus. Vamos ouvir a direção de Deus. Senhor, Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, eu peço a Ti, Senhor, que não venha nós, que não venha eu falar, Pai, mas que o Senhor fale aqui. Deus, em cada etapa nós temos visto a Tua voz e a Tua direção, Senhor. Em nome de Jesus, opera com o Teu poder e a Tua graça, manifesta da Tua unção, Senhor, e a Tua misericórdia, no nome de Jesus. Pai querido e amado, Jesus maravilhoso, vem abençoando essa palavra, Pai. Comunica conosco a Tua direção. Nós Te louvamos, Deus, por poder estar aqui, Pai, participar da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que não falte e que não passe, mas seja segundo a medida que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Vamos abrir em Salmos capítulo 127, versículo 2. Salmos 127, versículo 2. Não, tem não. No versículo 2 diz assim. Vamos ali, que o meu que tá. Inútil vos será. Essa aí, isso mesmo. Os obstinados. Obrigado, filho. Os obstinados que retardam o sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando, estão dormindo. Irmãos, olha só, vamos lá. Eu queria abrir com esse versículo. Já vamos passar para as outras coisas, para os outros versículos. Mas olha só o que ele está falando. A gente tem que confiar no descanso de Deus. O que é o descanso de Deus? Eu vou ficar sem fazer nada? Não, eu vou fazer. Mas tem coisa que nós iremos viver pela bênção e a bondade de Deus. Nessa outra versão ele fala assim, em vão é para vós, pode deixar aí, tá? Só é esse versículo aí, nesse livro. Em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim ele dá ao seu amado sono. Essa daqui tá mais completa, né? É até maior o versículo, né? Porque tá mais completa. Os obstinados que retardam o sono. Retardar. Chegou o sono, aí você não vai dormir, você retarda, né? Retarda. Para o sono, né? Como se chegou a hora de dormir, a hora de descansar, não. Os obstinados retardam o sono até a alta da noite. Acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que amam, mesmo quando estes estão repousando. Isso quer dizer o quê? Que não adianta, no versículo anterior ele fala do sentinela, não adianta nada se o Senhor não guardar, e vão vigiar o sentinela, quem guarda é Deus. Então ele está falando assim, quem nos abençoa é Deus. Então eu preciso entender e entrar nesse cuidado de Deus, nessa misericórdia de Deus. Por quê? Porque diante dessa situação eu vou viver a bênção do descanso com Deus. O que é a bênção do descanso? É que eu vou viver coisa fazendo a minha parte de maneira natural. Não é natural porque já vai entrar no sobrenatural de Deus. Mas por que é natural? Porque eu não vou me esforçar tanto assim. É claro que eu preciso trabalhar, ir lá, fazer o que eu tenho que fazer. Mas tem coisa que Deus vai nos abençoar de maneira natural, sem apavoro, aquela coisa, aquele desespero. Olha, presta bem atenção. Tem coisa, tem uma ocasião ou outra que nós nos estendemos ali. Mas aí tem dia que você fica uma semana sem sair para lugar nenhum. Você fala, nossa, que coisa, né? Essa semana tá meio quieta, né?
Aí quando chega uma outra semana, tem algumas coisas diferentes. Então, o que a gente vai fazer? Viver isso aqui, ó. Não alcançarão, ó. Acordam antes do amanhecer e idolatra o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Então quer dizer o quê? Eu vou viver uma bênção estando descansando. Já viveu bênção descansando? Você tá assim, você fala assim, Jesus, olha que coisa boa. Ontem eu ganhei uma bênção assim, foi uma coisa assim. Fulano, você faz tal coisa? Faço. Sem sair de casa, já veio lá o Pix. Falei, olha, essa bênção é a bênção do descanso. Tem coisa que a gente vai viver assim. Por quê? Porque Deus está cuidando da nossa vida. Então o que eu quero trazer? Deus está cuidando das situações. Eu não vou me apavorar com isso ou com aquilo. Nós vamos viver a bênção que vem das mãos de Deus. Vamos lá. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Êxodo 14, 15, 16, 21 e 22. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Ó. Então, primeira parte. Vou viver a bênção do descanso. Descanso de Deus sobre a nossa vida. No versículo 15 diz assim. 15, 16, depois 21 e 22, tá bom? Ó, então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas por mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem avante. E tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Irmãos, ó, primeira parte. Eles estão clamando. Moisés está falando com Deus. Por vós e vós. O Senhor diz: clama a mim, diz aos filhos de Israel que avancem. Irmãos, ele falou assim, ó: diz aos filhos de Israel, por que você está clamando a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Sabe o que é isso? É que muitas vezes, o que a gente vai entender? Vamos entender algumas coisas aqui nesse trecho aqui. O que a gente vai entender? Por que você está reclamando disso aí? Por que você está me chamando por causa dessa situação? Irmãos, tem coisa que eu vou fazer assim. Eu vou continuar caminhando. Não é que eu parei. Não é que eu não dei importância para aquilo. Não, cada coisa tem a sua hora de ser cuidada. Mas o que Deus está falando conosco nessa ocasião? A bênção de Deus, o descanso de Deus. É que eu vou viver essa situação. Não precisa mais. Mas se eu parar para ficar porfiando por alguma situação, o que é porfiar? É ficar reclamando, ficar brigando, contendendo por uma situação. Ó, tá acontecendo isso aqui tá acontecendo desse jeito, tá legal isso aqui não. Não, não vai. O que ele está falando para Moisés? Moisés, marcha. Continua caminhando. Não para não. As coisas estão acontecendo. Continua marchando. Mas peraí, Deus. Será que Deus não sabe que tinha o povo lá do Egito vindo atrás deles? E na frente tinha o mar? É claro que Deus sabia. Por isso que ele completou o versículo. Falou assim, ó: e tu estende o teu cajado e coloca lá. Irmãos, o que nós precisamos entender? Nós vamos viver uma bênção do descanso de Deus. No descanso, vamos viver uma bênção descansando em Deus. Só que o que eu preciso entender? Eu não posso parar. Tem coisa que surge na nossa vida que a gente vai ter que chorar e continuar caminhando. Vai chorando e a lágrima vai caindo e a gente vai andando e as coisas vão acontecendo e Deus vai cuidando. Por quê? Porque se nós pararmos, não que a situação não seja real e a situação não requer uma atenção, claro que requer, mas eu não posso parar. Imagina só, no meio do caminho, o que a gente lida?
A gente lida com criança. Então, tem uns bebezinhos, abaixo de 2 anos. Aí, daqui a pouco, tem 2 lá que elas ficam sempre chorando. Porque eu acho que elas estão com sono, né? E quando elas dão uma pegadinha no sono, aí sossego. Mas estão chorando. Aí eu vou parar e vou ficar... Vem cá. Dá chupeta. Não, a gente vai caminhando. Ó, põe a chupeta na boca dela aí, que já vai parar. Essa daí quer ficar com a fralda, quer ficar com o pano, dá o paninho pra ela, dá a fralda. Irmão, mas não pode parar. Se eu parar, se nós pararmos, nós não concluímos aquilo que Deus nos deu para fazer. Então, tem bênção que eu vou viver do descanso de Deus. Mesmo eu estando dormindo, eu vou viver. Aí ele falou assim, então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E Yahvé, por meio de um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca. E as águas foram divididas. Versículo 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. Só aqui, só. O que acontece? Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E Deus, por meio de um vento forte oriental que soprou toda aquela noite. O que eu preciso entender? Isso daqui é a coisa que eu não posso fazer. Mas eu posso ir lá e estender a mão e colocar o cajado lá. Para mim, um vento oriental que soprou a noite toda, jamais um ser humano ia conseguir. Irmão, foi algo sobrenatural. Josué foi algo sobrenatural. Orou e o sol parou, a rotação da terra parou, alguma coisa aconteceu, mas ficou claro. O que nós precisamos entender? Que nós vamos viver o descanso de Deus, no descanso de Deus. O que ele fez? Ele foi lá e fez o simples. O que eu vou fazer? Vou fazer o simples. O vento oriental, a noite toda, é com Deus. Tem coisa que nós não vamos conseguir mover, mas nós vamos tomar uma atitude de fé e Deus vai movimentar o negócio. Quando eu começo a passar por um lugar muito, e aí, hoje esse é novo, estava passando num lugar, e é uma rua que é meio, não é abandonada, é uma rua que passa carros, né, de várias classes sociais, de gente que tem muito, de gente que tem pouco, e passa lá. Tava cheio de buraco. Eu falei assim, aí eu falei ontem, né? Falei, Jesus, abençoa essa rua aqui, tá ruim de passar aqui, né? Abençoa que eles venham tampar esse buraco. Irmão, quando foi hoje, tá lá tampado os buracos. Olha que coisa boa. Aí você fala assim, mas você tá falando de uma rua que... Irmão, mas eu vou lá, eu orei, Deus ouviu a oração, atendeu. Tem bênção que é bênção do descanso. Aí eu vou falar, não, os caras já estavam para passar lá mesmo. Não é. O que nós precisamos entender? Que eu vou fazer o simples e Deus vai fazer o sobrenatural. Tem coisa que eu não preciso me preocupar. Como que vai acontecer? Antigamente ele falava assim, ó, você não sabe como se forma os ossos no ventre da que está grávida. Não sabe como é que se forma lá hoje, né? Tem a ciência para explicar como é que a cartilagem vai virar osso e como é que vai acontecer. Mas naquela época não tinha, mas Deus sabia o que ia fazer. Aqui não dava para saber como é que ia soprar o vento. Tem coisa que Deus vai fazer e eu vou viver o descanso de Deus. O que eu preciso fazer? Ter coragem e fazer a minha parte. Olha só, Provérbios capítulo 6, versículo 6. Põe aí, por favor. Só uma citação rapidinho. Ó. Observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza. E sê sábio, vai. Mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão
E na época da colheita, ajunta seu alimento com toda a disciplina. O que nós precisamos entender? Um bichinho que se a gente pisar, a gente pisa neles e nem vê que matou um monte de formiga. Às vezes a gente põe lá, né? Outras coisas. Pode pôr lá no 30, 26 e segura um pouquinho. O que eu preciso entender? Que um serzinho que Deus criou, que é a formiguinha, ela trabalha, ela tem disciplina. O que eu preciso fazer? Eu consigo mover? Eu consigo mover o vento para abrir o mar? Não! Mas eu consigo ir lá e orar, colocar o cajado e viver a bênção e descansar em Deus. O que eles foram fazer? O Moisés, colocou o cajado lá e foi dormir, porque foi a noite toda, não foi? Não fala que o vento soprou toda aquela noite? O povo estava dormindo. Mas Deus estava movimentando as coisas na nossa vida. O que a gente precisa aprender? A formiguinha vai lá e faz a parte dela. Deus dá o alimento, ela vai lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha parte, viver o cuidado de Deus. Os coelhos, ou Provérbios também, 30 versículo 26. Os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo, habitam nas alturas dos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. A lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, habita também nos palácios dos grandes monarcas. O que ele está falando conosco? Olha só, você está vendo o coelho? Tem umas versões que vai falar que é um animal débil. É sem poder, né? Débil. O que a gente precisa entender? Que o coelho, mesmo sendo sem poder nenhum, ele vai lá, né? Os que são do mato, né? Faz a casinha dele no lugar mais alto para os bichos não ir lá pegar. Aí ele fala volta aí o outro aí, por favor. Volta aí. O gafanhoto. Aí ele fala do gafanhoto que vem em bando. Irmãos, muitas vezes nós temos um desafio enorme para fazer a nossa parte da história. Mas Deus vai nos capacitar e nós vamos fazer aquilo que nós precisamos fazer. O Moisés só foi lá e colocou o cajado. Deus não vai pedir nada além do que eu não consigo fazer. Ele vai falar e nos dar direção para aquilo que nós conseguimos fazer. O que a gente aprendeu? Pega lá o coelho. O coelho é um animal fraco, mas ele faz a casinha dele lá. O gafanhoto não tem chefe, não tem ninguém, mas todos eles vão em fileira lá. E a gente vê, né, quando vem uma fileira de gafanhoto assim, come toda a lavoura lá, é uma coisa terrível. Por quê? Eles vão lá e fazem a parte deles. O que eu preciso aprender? Vamos viver o descanso de Deus. Tem coisa que eu vou viver descansando, dormindo. Por quê? Porque eu já fiz a minha parte com Deus. O que é fazer a minha parte? Cada um sabe o que tem que fazer. Agora, o que eu preciso entender, até para fazer a nossa parte, Deus nos ajuda. É verdade. Mas o que a gente aprendeu? Um bichinho fraco, que nem o coelho, vai lá e faz a casinha dele lá no lugar seguro. A formiga junta a comidinha dela. O que eu preciso entender? Que eu sou capaz de fazer aquilo que Deus propôs. Ele não vai, se ele fala que não vem tentação senão humana. 1 Coríntios 10, 12. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Então, ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que a gente é pó. Então, tudo aquilo que chega nas nossas mãos, nós vamos realizar, nós vamos construir, nós vamos executar e vamos entrar no descanso de Deus. O que é isso? Eu creio, eu vou lá, vou fazer a minha parte e crer que Deus vai movimentar o mar, as águas a noite toda. Às vezes a gente está descansando e está vivendo uma bênção de Deus. Tem coisa que a gente fica tentando com o nosso braço e não vai. Mas quando eu entro no descanso de Deus, Deus, o que o Senhor falou? Tá bom, vai lá, coloca lá o seu cajado e eu vou abrir o mar. Põe lá o cajado. Deus vai nos fortalecer. Olha só, Romanos 8, 26. Do mesmo modo,
o Espírito auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Irmão, o Espírito Santo está intercedendo por nós, porque há fraquezas, há debilidades, então ele nos ajuda até na nossa fraqueza, porque nós não conseguimos fazer aquilo que nós precisamos. Agora eu preciso entender que Deus não vai pedir nada além do que nós podemos. Não é verdade? O que está falando aí, Sofia, no versículo 31? Romanos. Não abriu? Oh, parabéns. Versículo 28. Ó, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. O que eu preciso entender? Crer na bondade, na misericórdia de Deus. Eu vou lá, eu vou fazer a minha parte e vou entrar no descanso de Deus. Eu vou fazer aquilo que está na minha capacidade. Passou da minha capacidade, vai entrar o poder e a manifestação de Deus. Estamos certos que em todas as coisas, que Deus age em todas as coisas. Então, se eu ir lá e tomar a atitude que precisa ser tomada, essa é fazer a nossa parte. A atitude às vezes é orar. A atitude às vezes é falar um não. A atitude às vezes é falar um sim. Mas eu preciso tomar uma atitude debaixo da direção de Deus, entendendo que até aqui eu vou fazer. Daqui para lá é Deus que vai agir e Ele vai movimentar as coisas e as coisas vão acontecer na nossa vida. Não adianta, às vezes a gente acha que tem moleza, mas não é que não tem. Não, a gente vive a bondade de Deus. A gente vive o cuidado de Deus. Tem milagre que você fala assim, nossa Deus, olha que coisa extraordinária, como é que eu estou vivendo isso? Aí você entende. E aquilo ali é o favor, é Deus agindo em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam. É Deus agindo. Agora eu preciso fazer o quê? Tomar uma atitude, crer, ir lá com fé e tomar uma atitude e viver o cuidado de Deus. Amém? Amém. Vamos lá em Josué capítulo 1, versículo 5. Josué eu vou ler do versículo 2 aqui, só para a gente entender o raciocínio aqui. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, filho de Num, ministro. Moisés, meu servo, versículo 2. Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Irmão, o que ele está falando aqui? Josué, capítulo 1, versículo 2. O que ele está falando? Josué, não dá para você ficar aí pranteando. Não dá para você ficar pranteando. Não dá para ficar pensando. O que está acontecendo? O que está acontecendo aí, Josué? Moisés já morreu. Continua. Irmão, o que a gente ouviu? Deus falou assim, faz o natural. Faz o natural. Faz o natural. O que é o natural? É o simples. Faz o simples lá. Ô Josué, deixa eu tratar com você agora, que você é o próximo líder da vez. Deixa eu tratar com você agora, porque diante dessa situação, Moisés já morreu. Irmãos, nós temos que continuar caminhando e viver o descanso de Deus. O que é isso? É eu não parar de crer, seguir a direção que Deus vai nos dar diante de cada condição e viver a manifestação de Deus. No versículo 5, vai lá. Já deu a missão. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Versículo 6. Sê forte e destemido,
porque fará este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhe. Irmãos, o que ele estava falando? Ô Josué, é o seguinte, nessa condição aí, nesse negócio aí que você está fazendo, eu vou ser com você, ninguém vai te resistir. Irmão, eu preciso entender que Romanos 21 falou assim, ó, eu vou contar com o favor de Deus, eu vou contar com Deus agindo. Eu não li o versículo 31, mas o versículo 31 vai falar assim, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, o que nós precisamos entender? Não, deixa lá de onde estava, por favor. Não tira não. Pode deixar, Josué. Capítulo 1, querido. O que nós precisamos entender? Nós não vamos se apavorar. Agora, o que ele está falando? Versículo 6. Ser forte e destemido, porque fará este povo herdar a terra que aos seus pais jurei que daria. Irmão, não tem como. A gente acorda cedo todo dia, enfrenta quem pega ônibus, enfrenta ônibus lotado, enfrenta trânsito, é barulho de carro, é criança gritando, ou você vai fazer um outro serviço, é um monte de coisa acontecendo. O que nós precisamos entender? Que diante de cada situação, nós precisamos ter coragem. Não dá para ficar dormindo. Ah, vou ficar dormindo aqui, Deus me entende. As crianças vão se carregar sozinhas. Não vai acontecer isso. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer o que está no meu alcance. E vou viver o milagre e a manifestação de Deus. Vou viver o cuidado e a bondade de Deus. Versículo 7. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que ordenou Moisés meu servo. Não te apartes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as suas realizações. Irmãos, segunda coisa, guardar a palavra. Guardou a palavra, as coisas vão acontecer, a manifestação de Deus. Ele falou assim, ó, ser firme e corajoso. O primeiro firme é porque ia ter desafio. Esse segundo firme aqui é para guardar a palavra. Terceiro, versículo 9. Versículo 9. Ora, não te ordenei, ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Irmão, ser forte e corajoso. Eu preciso encarar situações. Não adianta eu ficar com preguiça, você ficar com preguiça. Não, vamos lá, que Deus está agindo no nosso favor. Já pensou se Moisés fala assim, Deus, esse negócio aí de colocar o cajado aí, como é que é isso, hein? Eu vou colocar o cajado lá, as coisas vão acontecer? Vão acontecer, confia. Vai lá e faz o natural, que é o que nós vamos fazer, e Deus vai fazer o sobrenatural. Olha só. Continua aqui, 2 Crônicas 20, 14. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Ó, então aconteceu que o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus, o Senhor, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benai, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf. Ó de quem ele é. Descendente do Asaf, né? No meio do povo, descendente de Asaf, veio e falou com ele no meio do povo reunido na assembleia. Versículo 15. E falou o profeta, prestai atenção, todo Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Versículo 16. Amanhã descereis contra tal exército, e eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Irmão, vou ler só até aqui. Eu ia ler outro versículo, mas vou parar até aqui. O que acontece aqui? Ó, presença de Deus. O que eu tenho que fazer? Primeira parte.
entender que eu vou viver o descanso de Deus, ir lá ser corajoso, fazer a minha parte diante da situação. Deus mandou, eu vou lá fazer. O sobrenatural é com Deus. Ter coragem em tudo aquilo que a gente vai fazer. E entender que eu vou debaixo da palavra que vem do Espírito Santo de Deus. Deus deu direção, falou assim, ó, não se apavora não, com esse povo que está vindo contra vocês. Essa luta vocês não vai ter que pelejar. Amanhã descereis contra tal exército. Irmão, tem que ir para o campo de batalha. É lá no campo de batalha que Deus nos dá a vitória. Aonde que é o campo de batalha? É no serviço? É em casa? É em outro lugar? É na escola? Lá no campo de batalha nós vamos estar lá. Como que a gente vai estar lá? À toa? Não, a gente vai ver o livramento que o Senhor vai nos dar, que a batalha é dele. Deu o livramento, criou lá um rebuliço lá no meio dos inimigos, um matou o outro, e eles foram lá e pegou o despojo da guerra. Irmãos, nós precisamos encarar as situações, está no campo de batalha. É desafiador? Claro que é desafiador. É situação que a gente não sabe como fazer? Eu não sei como fazer, mas nós vamos para o campo de batalha. Deus fala assim, ó, você vai lutar nessa batalha aí. Não, nessa aí agora você não vai lutar lá não. Fica quietinho, fica lá, presta atenção que você vai ver o livramento de Deus. Irmãos, em todas as situações nós vamos ver o agir de Deus. Agora tem situação que eu vou ver o descanso de Deus. Já pensou? Eles desembanhando a espada e lutando? Não precisou lutar, porque viveu a bênção do descanso de Deus. Mas eles tinham que estar lá. Eles tinham que estar no lugar. Às vezes surgem situações assim, profissionais, aí você chega no lugar assim, você fala assim, Jesus, e eu vou dar o preço ainda? Vou, claro que eu vou, Deus me deu, mandou, eu vou lá e eu dou o preço. Mas o que eu fiz? Eu executei o trabalho. Pode ser que seja meia hora, pode ser que seja uma semana, pode ser que seja alguns minutos, mas nós vamos viver o cuidado e a manifestação de Deus. Não adianta ficar chorando, reclamando. Olha o que o Paulo falou. Põe aí no Paulo aí, por favor. Olha o que o Paulo falou. Ó, não vos declaro isso por estar necessitado. Ó, etapas da vida. Não dá para ficar, eu tenho que continuar caminhando. Dá para ficar chorando? Dá para ficar murmurando, reclamando? Não, não dá. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer situação. Então ele aprendeu a viver satisfeito. Versículo 12, solta. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o ministério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. Irmão, sabe por quê que a gente aprende o ministério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação? Porque o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Ele nos faz caminhar por verdes passos, nos guia a águas tranquilas. Irmão, ele aprendeu isso aqui, a viver feliz. Não está acontecendo isso? Não. Eu queria muito que acontecesse. Né? Não aconteceu? Tá bom, vamos glorificar a Deus. É claro que no momento você não quer glorificar, você quer ficar zangado. Mas eu aprendi. E como é que aprende? Só na situação. Ele falou, sei bem o que é passar necessidade, e sei bem o que é andar com fartura. A gente está falando do homem que foi ao terceiro céu, teve revelação tremenda com Deus, e está falando que passou necessidade, passou fartura. Aprendi o ministério de viver feliz. Irmãos, o que eu vou fazer? Tem hora que você está correndo do inimigo, e tem um mar na sua frente. Mas tem hora que você está colhendo o maná. Você levanta de manhã e o maná está prontinho para você colher, fazer o seu pãozinho. Tem hora que você vai lá e dá uma palavra contra um rei que não quer nada com Deus e não chove. Aí você para lá no ribeiro e Deus te dá pão e carne. Manda o corvo levar o pão e a carne. Não é ficar no descanso de Deus? Depois de uma batalha, é pão e carne. E entrando num período de seca, é pão e carne.
Aí o ribeiro secou. Agora outra coisa que vai acontecer, vai lá e ora lá, vai lá na viúva, que eu vou ordenar ela que sustente. Chega lá, a viúva só tem um pedacinho de pão, vai comer ela e o filho vai morrer. Não, faz aí primeiro para mim aí, consagra aí. Não vai acabar a farinha. Não acabou a farinha. O que ele falou? Aprendi o ministério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privação. Aprendi o ministério de ser feliz. Isso quer dizer o quê? Tem hora que a gente vai lá, faz uma coisa, faz outra coisa, faz tal coisa, mas tem hora que passa desafio. E eu preciso aprender o quê? A não ficar reclamando. Fazer o que Deus tem e viver o sobrenatural de Deus. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora a gente fala esse versículo com propriedade. Você fala assim, Jesus, aquele dia foi um desafio tremendo. Eu não sabia como é que ia passar. Mas eu passei. O Senhor estava comigo, estava agindo no meu favor. O Senhor mandou eu colocar o meu cajado, eu coloquei. O Senhor falou, me animou para ser forte e corajoso. O Senhor falou para mim ir para a batalha, que ia me dar a vitória lá no campo de batalha. E assim vai acontecendo na nossa vida. O que eu preciso entender é todo dia eu vou viver a bênção no descanso de Deus. Mas eu não tenho que fazer minha parte? Claro que eu tenho. O coelho não faz a casinha dele lá na montanha para ficar livre dos bichos? Não tem lá a formiguinha junta a comidinha dela lá no verão, faz a colheita dela? Se um bichinho desse, que Jesus falou que nós temos mais valor que ele, eles estão fazendo e estão fazendo as coisas, acha que Deus não vai cuidar da nossa vida? Claro que vai, nós vamos fazer a nossa parte. Entender que quem nos fortalece é Deus. Mas não tem mágica. Volta um versículo aí, por favor. Não tem mágica. Não tem mágica. Como é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Eu posso se eu aprender que no dia pode ter o dia de necessidade. E sei bem o que é andar com fartura. Tem dia que tá passando necessidade. E tem dia que está na fartura. Tem mágica nisso aí? Não tem mágica. Só vou aprender no dia que estiver passando. Mas em tudo eu vou entender que Deus está agindo no nosso favor. Aí ele fala assim, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está agindo no nosso favor. Vamos viver o descanso de Deus. A gente precisa fazer a nossa parte, caminhar e entender que Deus está nos fortalecendo. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.